Bom dia, crianças! Estamos iniciando mais um dia de avaliação, né? Hoje a nossa avaliação é de matemática. Eu sei que vocês estão bem preparados para responder a nossa avaliação. Eu espero que vocês estejam fazendo sozinhos, tá bom? Mais uma vez, é para fazer a avaliação sozinho. Perguntar para a mamãe se surgir alguma dúvida. E é muito importante que vocês vejam todos os vídeos, pois eu estarei explicando todas as questões da avaliação, para que não fique nenhuma dúvida aí na cabecinha de vocês. Olha, crianças, os conteúdos, né, que a tia mandou no cronograma, todos os conteúdos vão ter algumas questões. Nas questões aí a tia colocou quantos pontos vale, tá? Então leiam, prestem bastante atenção, tomem bastante cuidado para não errar, né? Porque é uma prova que tem no qual a gente vai ter que responder com bastante atenção e cuidado. Vamos lá. Então, na primeira questão, essa questão vale 2 pontos e pede assim: observem as cenas e respondam, tá? Olha, vocês vão observar, né, que aí tem crianças no parquinho brincando aí com areia, né? Tem crianças pulando a amarelinha, tem crianças no escorregador e tem crianças no balançador. Então, vocês já observaram e aí vocês vão lá para a letra A, que diz assim: quantas crianças estão brincando no balanço, tá? Então, a gente estudou sobre números e contagem e vocês vão contar quantas crianças estão no balanço, tá? Estão brincando no balanço. Isso inclui também as crianças que estão lá próximo, não é só as crianças que estão se balançando, as que estão pertinho aí do balançador também, vocês vão contar. B, quantas crianças brincam no escorregador? Então, vocês vão ver quantas crianças estão aí, mesmo os que estão na fila e os que estão escorregando, tá? Vocês vão colocar aí o número. C, quantas crianças brincam com baldes de areia? Então, vocês vão contar quantas crianças estão brincando com os baldes e colocar aí na letra C. D, quantas crianças estão na amarelinha? Tá? Vão contar quantas crianças tem e botar aí o número. Quantas crianças ao todo? Então, aí nesse retângulo, vocês podem observar, né, que cada criança está aí em uma brincadeira e vocês vão contar ao todo quantas crianças tem aí, né, nesse retângulo em cada brincadeira, na amarelinha, no escorregador. Eu quero saber de todas as crianças, tá bom? F, quantos baldinhos há na cena, tá? Então, vocês vão contar quantos baldinhos tem aí, né? Provavelmente os baldinhos só estão aí nesse cantinho aí da areia, que as crianças estão brincando com areia. Então, vocês vão contar quantos tem e colocar aí na letra F. Outra coisa, crianças, lembrando que todas as avaliações eu quero o nome completo de vocês, nome completo, tá? A segunda questão diz assim: escreva os números que faltam para completar a sequência. Essa questão vale 1 ponto. Nós estudamos essa questão também no nosso livro didático, lembrando que não é para usar o livro para responder as atividades, tá? E diz assim: o primeiro número da nossa sequência é 10. Depois de 10, qual o número que vem? Depois de 10, qual o próximo número? Então, vocês vão ver essa sequência que está aí, né? E vão completar com o que falta, tá? Os números que estão faltando. No caso, os sucessores, né? O número que vem depois do outro. Da mesma forma, vocês vão seguir aí essa sequência de 10 até 20 e mais embaixo vocês vão seguir uma sequência de 30, né? E vão contando aí até 40, tá bom? Então, vocês podem ir contando os números na sequência e vão completando os quadradinhos aí que estão faltando. Crianças, assim, essas questões são muito fáceis, vocês estudaram, a tia fez revisão com vocês, então acredito que vocês vão sair muito bem nessas questões, tá? Leiam, né? Se você não interpretou direito, leia novamente, faça a contagem novamente, porque pode ser que a gente se confunda, né, na hora de responder as questões. Vamos para a próxima página. Na terceira questão, fala assim:
escreva o antecessor e o sucessor dos números abaixo. Essa questão vale 1 ponto. Observem que tem um meninozinho sentado aí fazendo a avaliação e ele está pensando assim: o antecessor é o número que vem antes, o sucessor é o número que vem depois. Então, vamos lá. Vamos lembrar da dica que o meninozinho aí lembrou e vamos responder a nossa atividade. Vocês vão ver aí, por exemplo, o número 16, tá? O número 16, vocês vão colocar o número que vem antes de 16. Qual é o número? 15. Qual é o número que vem depois de 16? 17. Da mesma forma, vocês vão fazer com o 14, com o 10, com o 12, com o 18, com o 13, com o 17, com o 11. O 16 vocês podem repetir, tá? Então, crianças, essa foi a nossa terceira questão, que vale 1 ponto. A quarta questão diz assim: os números ordinais são usados para indicar o quê? Ordem, posição ou lugar. Observe a fila da bilheteria para comprar um ingresso para o filme do Rei Leão. Olha, crianças, quanta gente tem para comprar um ingresso desse filme? Então, essa questão vale 2 pontos. Na fila, o Hugo, o Flávio, o Carlos, a Anita, o Beto e a Inês. Ah, tia, como é que eu vou saber qual é o primeiro da fila? O primeiro da fila é o que está comprando o ingresso, tá? O que está na vez de comprar o ingresso. Então, eles vão comprar o ingresso para o filme do Rei Leão, só que antes disso a tia deixou uma dica aí para vocês lembrarem, tá? Lembre-se, os números ordinais têm um símbolo que representa, tá bom? Tem essa bolinha aí que é um símbolo que representa os números ordinais, crianças. E não esqueçam, os números cardinais não têm nenhum símbolo. Então, se vocês colocarem o número e esquecerem do símbolo, a tia não vai considerar correta a questão, tá? Então, a letra A diz assim: Flávio é o. Flávio é qual? É o primeiro, é o segundo, é o terceiro? Aí você vai colocar o número e o símbolo. B, a Anita é a. Você vai colocar qual colocação a Anita está na fila. C, Inês é a. Você vai dizer qual colocação a Inês está na fila. D, escreva o nome, marque um X na criança que é a primeira da fila. Então, você vai escrever o nome da criança e marcar um X, né? Aí, na criança que é a primeira da fila. Em seguida, né, vocês irão responder a letra E, que diz: escreva o nome e pinte de azul a criança que for a quinta da fila. Então, vocês vão contar aí primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Escrever o nome e pintar de azul. Vocês podem escrever o nome nessa linha aqui embaixo, tá? Da letra E. F. Quantas crianças tem na fila? Vocês vão contar a quantidade de crianças ao todo, tá? E podem usar o número cardinal, tá bom? Não precisa colocar ordinal, não. O número cardinal, quantas crianças tem na fila. Só contar mesmo a quantidade e colocar aí o valor. A quinta questão fala assim: escreva em números ordinais a posição das crianças que estão na fila para o cinema, tá? Agora elas vão assistir outro filme e vocês vão escrever em números cardinais aí a colocação de cada uma, tá? A primeira, depois da primeira, tá bom? Então, essa é a nossa questão. A sexta questão. José adora brincar com seus carrinhos. Veja quantos ele tem. Essa questão vale 1 ponto. Aí vocês vão contar a quantidade de carrinhos que tem aí do José. Só carrinho bonito, né, crianças? A letra A diz assim: faça uma estimativa da quantidade de carrinhos que José tem. Anote sua estimativa. Crianças, estimativa. Vocês vão estimar o valor. Primeiro, estime o valor. Ah, eu acho que tem 8 carrinhos. Então, você vai colocar aí o número 8, um exemplo. A letra B, você vai contar o valor real de carrinhos, quantos tem mesmo de verdade, e vai colocar aí, tá? Não adianta contar primeiro, vocês vão primeiro estimar. E a letra B, vocês vão contar, né, e dizer qual foi o valor mesmo, se você acertou a quantidade. Na letra C, você vai dizer: sua estimativa ficou perto ou longe do resultado real?
Se ficou perto, você vai colocar que ficou perto. Se foi longe, coloque longe. E se você acertou, coloque que você acertou a sua estimativa. A 7ª questão pede que vocês escrevam no quadro de unidades e de dezenas a quantidade representada a seguir. A tia colocou aí que uma unidade é 1, uma dezena é 10, tá? Então, quantas unidades tem aí nesse primeiro quadradinho aí? Vocês vão contar. Um exemplo. Tem 4 unidades, então vocês vão botar aí o número 4. Tem alguma dezena? Não. Então, o que representa o nada é o 0. Então, apenas 4 unidades lá onde tem o U. E se não tiver dezenas, é 0. Da mesma forma, vocês vão contar os outros, né? Os outros quadros, por exemplo. Aonde tem uma barra, você vai colocar uma dezena. E quantas unidades? Vão contar a quantidade de unidades e colocar aí onde tem o U. Então, o D representa dezena e o U representa as unidades, tá, crianças? Vamos contar com bastante cuidado, atenção, tá, na hora de responder essa questão. Por quê? Porque essa questão vale um ponto, ela é muito importante aí para vocês adquirirem uma nota boa aí na avaliação. Eu sei que vocês vão tirar 10, eu tenho certeza disso. Então, façam a análise direitinho, conta direitinho quantas dezenas tem aí, né? Cada barrinha dessa é uma dezena, tá? E depois contem as unidades e coloquem aí dentro dos quadradinhos, tá? Atenção, essa é a questão. Na 8ª questão, pede que vocês observem os números no quadro a seguir. Essa questão vale um ponto, tá? Então, vocês vão observar aí, vão contar os números que estão aí nesse quadro, 10, 11, 12, 13, 14, 15, do 10 até o 39. E depois fala assim, para vocês pintar de amarelo os números pares, a letra A. B, façam X nos números ímpares, tá? Então, a letra A, vocês vão pintar de amarelo os números pares. A B, vocês vão fazer um X só nos números ímpares. Crianças, lembrem-se. Os números pares terminam com 2, 4, 6 e 8, tá? Então, só uma dica aí para vocês. A letra C. Que número vem antes de 39? Então, vocês podem dar uma olhadinha nessa tabela que a tia Joilma fez aí e ver qual o antecessor de 39, tá? Depois, vocês vão responder, esse número é um número par ou ímpar? Uma dica, se esse número 39, que vem antes de 39, né, terminar com o número par, ele é par. Se terminar com o número ímpar, é ímpar, tá, crianças? Faça a avaliação com bastante atenção, tá? E eu estou aqui se precisarem de mim. Um beijo e boa prova.